O E-Social, o que acontece? O E-Social, ele é um sistema, vou desenhar aqui, tá? Ele é um sistema que está dentro do SPED, né? Que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Dentro do SPED tem vários sistemas, tá bom? E um deles é o E-Social, tá? O que acontece? Alguns sistemas do governo, eles têm programa gerador de declaração e programa validador de declaração. Já no ambiente SPED, nessa nova forma de escrituração digital, que o ambiente SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital. Já nesse ambiente SPED, não tem programa como você baixa a CFIP, baixa a RAID, baixa o CAGED. E às vezes fica até difícil a gente dar um treinamento justamente porque não tem um programa para você demonstrar, não tem uma base de teste para você fazer também demonstração, e fica até um pouco complicado de você ensinar, né, para quem é educador. Mas o que acontece? Complicado, mas não impossível, tá? O governo distribuiu a documentação técnica e uma delas vai estar os layouts e tem uma documentação técnica específica para os desenvolvedores, tá? Os desenvolvedores pegaram essa documentação técnica que é disponibilizada e basicamente, por exemplo, o que a gente estuda, quem é especialista e quem quer se especializar em social, é isso aqui, é documentação técnica. Eu não recomendaria vocês lerem o manual agora, mas eu recomendo vocês lerem o manual novo assim que sair. Assim que sair manual novo, eu recomendo que vocês... Todo mundo tem que ler manual, gente. Eu li já o manual lá no comecinho, 258 páginas, fiz anotações, já li toda a documentação técnica também. Por quê? Porque essa é uma das primeiras etapas para você aprender mais sobre a social. Então, dentro do SPED é o universo. Aqui, gente, há cruzamento de informações, tá? A cruzamento é um banco de dados do governo. Então, por exemplo, aqui no E-Social vai informações de empresas, certo? Que é o empregador, vou botar um R aqui no final. Vai de empregados ou de toda relação de trabalho ali que tem disponibilidade que tem onerosidade, né, que tem percepção de salário, e vai também informação de encargos ali para a base da social, tá? Que normalmente você recolheria em outros programas. Então, além disso, vai informação de SST, vai muita coisa para a base da social, tá? Tudo isso vai para lá. E essas informações que estão sendo alimentadas aqui, elas estão sendo cruzadas com outras bases do governo. Imagina você aí no futuro recebendo seu imposto de renda em casa, já calculado e com a guia para você fazer pagamento, né? Os bancos, por exemplo, eles informam para o E-Social quanto é que movimenta nas contas. Hoje existe um limite mínimo para o banco informar, mas pode ser que no futuro esse limite não exista. Pode ser que qualquer dinheiro que você receba hoje, o banco informe para o SPED. Documentação técnica, para quem está chegando e não conhece social, essa documentação técnica é sempre disponibilizada antes de ser implementada. Então, tem 3 estágios, né, da documentação técnica. Ela é publicada, tá? Ela é publicada, no caso, a gente está esperando ser publicado no E-Social, tá? Então, assim que a documentação técnica for publicada, os desenvolvedores eles têm uma janela para implementar, que é a fase que eles têm para implementar. Quando essa janela termina de implementação, começa a fase de teste, tá? É a fase em que os desenvolvedores e as empresas, aqueles dados que vocês já estão enviando, eles já estão sendo, né, utilizados dentro desse novo layout que foi disponibilizado, mas ainda não é a forma definitiva, tá? Então entra a fase de teste. Depois da fase de teste, entra a fase de validade jurídica, né? Entra já está valendo. Então hoje, por exemplo, a última implementação que teve foi agora a nota técnica 18. Ela segue essa mesma lógica. Ela foi publicada, ela foi incorporada ao layout que já tinha, foi uma janela de tempo para eles implementarem, que foi 30 dias mais ou menos. Depois que passou a fase de teste, começou o início de vigência, tá? dessa nova documentação. E aí o que acontece? O teu sistema de folha lá, não tem o teu computadorzinho lá? O teu sistema de folha que você utiliza lá todo dia, ele transmite eventos para social, tá? No formato de XML. A gente vai já olhar o XML depois também aqui, tá? Ele envia eventos para social no formato de XML. Então, todo dia, quando você pegou um cliente novo, fez o cadastro do cliente,
o E-Social gera os eventos para o sistema de folha, a maioria está automático. Não sei se alguém que está aí acompanhando hoje, o sistema ainda está manual, mas a maioria dos sistemas estão automáticos hoje. Ele vai lá gerar o evento a partir do S1000 e tabelas, tá? Cadastrou o empregado, se a empresa já está na segunda fase e todas as empresas privadas já estão, ele vai gerar o evento S2200. E assim ele vai gerando o evento que vai alimentar a base do E-Social, que é esse aqui, dentro do SPED, tá bom? Ok? Como eu falei para vocês, o principal erro que tem hoje na implantação é entender isso aqui. É entender que a forma de você prestar informações para o governo mudou. Agora é uma forma unificada através do seu software de folha, tá? Existe também a possibilidade de usar a aplicação na web. Você vai usar a aplicação, né, na web, que são os E-Sociais web da vida aí, tá? E aí eu vou ter o web doméstico, aí eu vou ter o web segurado especial, aí eu vou ter o web do MEI, certo? Eu vou ter o web aí, que agora existe a possibilidade de ter o web para as micro, MEs e EPPs, as micro e pequenas empresas, tá? E qual é a diferença desse aqui para esse aqui? A diferença desse aqui é que você não precisa de software de folha para gerar. Você vai poder gerar as informações direto na base do social na internet, tá? Direto na aplicação web. Isso aqui, gente, por exemplo, o doméstico, que foi o primeiro a ser implementado em 2015, em outubro de 2015, ele está avançando muito no projeto. E olha que o doméstico, quem utiliza o doméstico, a maioria não são profissionais de departamento pessoal que utilizam essa aplicação do doméstico. Às vezes é o próprio empregador que utiliza. Olha que só que interessante. E agora, mais recente, eles disponibilizaram a versão do aplicativo, tá? Então, no celular. Então, fica atento com relação a isso, porque o aplicativo no celular ele já calcula a folha, ele gera encargos, ele gera alterações de salário. Então, isso é uma evolução do E-Social e isso já é um ensaio daquilo que está para acontecer no futuro. O E-Social como sistema unificado de geração de informações, tá? O que acontece hoje? Tem gente que não quer desapegar. Por quê? Um dos objetivos principais da social, além de eliminar a burocracia, né, desburocratizar, deixar os projetos unificados, né, reduzir a rotina, garantir direito dos trabalhadores, direitos trabalhistas previdenciários, enfim. E para o governo aumentar a arrecadação, que vai aumentar em muito, a gente não tem dúvida disso, a arrecadação do governo vai aumentar assustadoramente. Um dos objetivos do E-Social é a substituição de obrigações, tá? Que é essa simplificação, é esse o objetivo da simplificação. É eliminar folha de pagamento, CTPS, GPS, GRRF, GFIP, CFIP, RAS, CAGED, DIF, MANAD, tudo. São mais de 14 obrigações, PPP, entre obrigações acessórias e formulários e documentos que você precisa ter na sua empresa. Algumas delas já foram substituídas, que é a CTPS, que agora é a CTPS digital, né? A gente teve também o livro de registro de empregado, só que o livro de registro de empregado é opcional, tá? É opcional a substituição. A gente tem também aí o CAGED sendo já substituído. A gente tem, além disso, a RAS também substituída e parte da GFIP, tá? Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso, tá bom? E aí muita gente fica, professor, mas como é que eu vou pegar o relatório da GFIP? Como é que eu vou pegar o relatório da RAS? Onde é que eu vou pegar o recibo do CAGED? Gente, mudou. A sistemática mudou. Só é social, tá? Não tem. Depois vocês vão esquecer que existiram... Vai ter geração aí que vai começar no DP que nem vai saber que isso aqui existiu, tá? Assim como a gente que começou agora mais pouco recente nem sabe das coisas que o pessoal fazia antes, como é que o pessoal escriturava, porque não faz mais parte da nossa geração. Então isso aqui, ó, vai acabar de vez, né? Você talvez esqueça. Tudo vai ser social. Claro que, tá? Sempre que você precisar retificar ou alterar alguma dessas informações, você vai utilizar a metodologia antiga, tá bom? Sempre que precisar retificar alguma alteração, vai usar a metodologia antiga. Ah, tô com problema no meu CAGED que a empresa não enviou lá em 2010, sei lá, 2015. Vou lá e utilizo o CAGED, o ACI CAGED para fazer a informação, tá bom?
mesma coisa, tá? Lembrando, como eu falei, que o livro de registro de empregado, o uso é opcional, a gente vai falar sobre isso, tá? É uso opcional, se a empresa não optou por fazer pelo social, ela vai ter que adequar os seus livros e as fichas de sistema para atender as informações que são necessárias para o governo, lembrou? Ok? Então, a mágica toda acontece aqui no software de folha, tá? A sistemática mudou. Hoje, por exemplo, eu uso um software de folha, não vou revelar o nome, mas que ele é completamente automatizado, ele é muito automatizado em processos, tá? Muito automatizado mesmo. Então, em questões de social, basicamente não tem quase a minha atuação, eles fazem tudo automático. É uma realidade. Professor, mas não existe um risco? O risco, sabe onde é que está o risco? É na implantação. É quando você não faz uma implantação eficiente. É aí que está o risco. Porque depois que você constrói uma base, quando você parametriza, quando você deixa tudo alinhado, não precisa mais se preocupar, certo? Então, isso me assusta, porque aquilo que eu venho falando é o meu discurso há muitos dias já, é que, gente, nós somos do DP, a gente precisa dominar isso. É o que a gente vai estudar hoje, que é o E-Social. A gente não vai dominar usar um sistema de folha. A gente não vai dominar usar um gerenciador de envio de eventos. Por quê? Porque isso aqui é software de folha. Daqui com um mês vai estar mais eficiente, daqui para final do ano ele vai estar mais eficiente. Depois ele está fazendo as rotinas todas automáticas. O que você precisa dominar é o E-Social, é conhecer o E-Social, é saber o que o E-Social está pedindo. Nem tudo que está no teu software de folha vai para social, tá bom? Nem tudo que está lá. E é esse o detalhe interessante, tá? E é isso que assustou o pessoal no começo da implantação. Por quê? Qual é a diferença do E-Social que nós utilizamos hoje para a versão simplificada? É que eles estão deixando de pedir uma série de informações hoje, tá? Que nesse momento ainda não são relevantes ou não tem impacto tributário, né, na arrecadação de tributos. Basicamente, essa é a minha análise da situação. Porque se você for comparar com os outros SPEDs que já foram implantados, aconteceu da mesma forma. Eles trouxeram um sistema muito robusto, que no começo teve dificuldade de ser implantado, eles retiraram algumas coisas para que as empresas pudessem adaptar e depois eles foram trazendo novamente aquilo que tinha sido removido, tá? Hoje, por exemplo, nós temos 3 eventos de segurança do trabalho, mas quem garante que no futuro a gente não deva retornar aqueles eventos que já tinham, tá? Então, bora ficar atento com relação a isso. Então, a sistemática mudou, infelizmente muitos profissionais estão só preocupados em operacionalizar software de folha, tá? E isso me preocupa e me assusta, porque você tem que saber se a informação que está gerada para o social está correta, e você só vai saber isso estudando E-Social, tá? Uma empresa que não tem empregados, eu vou só enviar o S1000 no início da vigência dela, e quando começar a fase de folha eu envio o S1299 e depois eu repito o S1299 no mês de janeiro de cada ano. Simples assim, 2 eventos só, ok? Deu para entender isso aqui, pessoal? Sistemática que mudou. Você no software de folha gera dados quando você cadastra. O teu sistema de folha, a maioria tão automatizado, vai transmitindo o XML para o E-Social, tá? E aí do E-Social, tá? Esses dados são enviados para a Receita Federal do Brasil, para a Caixa, porque a Caixa que cuida da parte do FGTS, a Receita Federal cuida do Imposto de Renda e do INSS, certo? Você tem informações sendo enviadas para o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. Você tem informações aí sendo enviadas, né, para a base da CTPS digital, né, através do CNIS. Então, a sistemática é essa hoje, né? Você tem informações enviadas para a Secretaria Especial do Trabalho, né? Não sei nem como é que está o nome agora. Então, a Justiça também pode vir aqui pegar informações, tá? Os tribunais de justiça, no futuro, eles podem fazer uso dessas informações. Então, se eles querem informação, eles não vão mais pedir de vocês nessa nova sistemática. Eles vão pedir direto do E-Social. Eles vão aqui no social e vão pegar, tá? Então, não tem quando você sofre fiscalização, que eles pedem para você apresentar um monte de documentação? Gente, isso no futuro não deve acontecer mais, tá? Eles vão vir direto aqui no social. Eu quero saber se a empresa do Luciano tá com as informações regular. Ele vem aqui no social e verifica, tá? E aí, se tiver alguma coisa irregular,
O E-Social ele vai ser esse instrumento de fiscalização, eu não tenho dúvida disso, embora isso não esteja claro no manual, nem nas publicações do E-Social, mas eu não tenho dúvida que o E-Social é um sistema de fiscalização também, ele vai ter essa função no futuro. Então tudo que você enviar para cá tem validade jurídica. E aí eu fico preocupado também que tem algumas pessoas que hoje elas ficam utilizando indevidamente o E-Social, elas ficam retificando, alterando, excluindo, envia folha, exclui a folha, envia novamente, exclui novamente. A ideia, o sistema não foi criado para que isso aconteça. Não é esse o objetivo, por quê? É uma escrituração que você está fazendo. Eu sempre ensino isso quando eu faço consultorias em empresas. Eu pego aquele profissional de DP que está fazendo E-Social, eu digo, calma lá, para tudo que você está fazendo aí. Você primeiro precisa entender como a E-Social está estruturado e como é que funciona a sequência de envio de eventos, para depois você ir lá e saber se o sistema tal não está fazendo correto, tá? Então essa aula aqui eu considero muito importante. Então vamos aqui à parte de estruturação de envio de informações para a E-Social. Tudo começa na E-Social com o envio do primeiro evento, tá? Nós vamos enviar o primeiro evento para o E-Social, vou abrir uma caixa aqui, que é o evento S1000, tá? O S1000 é o cadastro do empregador. Nele, eu vou enviar apenas um único evento para dois tipos de empregador. Se for pessoa jurídica, ele vai no CNPJ da matriz, tá? CNPJ da matriz. E se for pessoa física, ele vai com informações do CPF do empregador pessoa física. Como eu falei, esse aqui é o evento que vai dar entrada no empregador. No E-Social é o evento que vai iniciar tudo. Se eu não enviar esse evento, eu não consigo enviar os demais, tá? Depois eu vou falar como é que funciona a alteração, a exclusão dos eventos que eu vou mostrar aqui nessa primeira etapa, tá? Nesse evento aqui tem diversas informações, mas uma das informações principais é a classificação tributária da empresa. Se você não sabe, você pode falar com o pessoal da contabilidade ou com o pessoal do fiscal, mas aí tem uma tabela de classificações tributárias e a principal é a 01, tá? A 02 e a 03 para as empresas do Simples, e eu vou ter a 99, que são aí para os CNPJs em geral. Mas aí eu vou ter a classificação para pessoa física e tudo mais, tem ali tudinho, tá na tabela. Qual é a diferença aqui para as empresas do Simples da 01, 02 e 03? A diferença está na 02, porque a 02 é só para o anexo 4. Empresas do Simples tributadas no anexo 4, tá bom? Os demais anexos é o 01, e se eu tiver uma empresa, que é muito comum, por exemplo, é a empresa de construção civil, que ela é tributada no anexo 4. Em demais anexos, eu vou usar o código 03, que é o código para empresas com atividade concomitante, tá bom? Esse aqui é o evento, como eu falei, que vai dar início, vai dar entrada nas informações das empresas do E-Social. Quem vem depois desse evento aqui, tá? Eu vou cadastrar depois o evento que vai tratar os estabelecimentos, que vai ser a tabela S1005. Então aqui eu vou cadastrar todos os estabelecimentos da empresa que tem movimento, tá bom? Se não tiver movimento, eu não preciso cadastrar. Por quê? Porque no E-Social é por empresa e não por estabelecimento, tá? Uma empresa, ela pode ter diversos estabelecimentos, por exemplo. A empresa fulana de tal, ela tem o estabelecimento matriz, o estabelecimento filial e ela tem, por exemplo, uma obra no CNO. Então ela pode ter diversos estabelecimentos. No E-Social, como é por empresa, se o estabelecimento não tem movimento, você não precisa enviar ele na tabela S1005. Apenas se ele tiver movimento. Então, a matriz foi aqui, ela volta de novo na 1005, porque ali ela foi com a raiz de CNPJ, aqui ela vai estar com o CNPJ completo. Então aqui eu vou ter a matriz, tá? Eu vou ter filiais, se tiver. Vou ter também aqui o CNO, tá bom? Que é a inscrição de obra. E se for uma pessoa física, eu vou ter aqui o KEPF, tá? Tem outras informações que vão dentro desse layout, mas as principais informações que tem hoje na 1005 é o RAT, tá bom? E o FAP, tá bom? São as informações que estão aqui na S1005, que são informações importantes que você precisa saber. O indicativo tá de aprendiz, se a empresa é obrigada a ter o aprendiz, tá bom? E também o PCD. Esses indicativos eles são indicados na tabela S1005. Depois que eu cadastrei o meu S1000, informei os estabelecimentos da empresa com movimento, agora eu vou informar a próxima tabela, tá? Que também está vinculada aqui nessa sistemática, que é a tabela, quem sabe aí? A tabela S1020, tá?
que é a tabela de lotações tributárias, né? É uma tabela para fins de tributação, então aqui vai ser informado o código dessa lotação e o principal é o 01. Eu não preciso ter várias lotações, uma lotação por estabelecimento, só se o FPS for diferente, mas se o FPS da empresa for o mesmo, apenas uma tabela S1020, tá? E em geral o código lá na tabela, no anexo de tabelas é o 01. Eu vou ter aqui também, eu já falei para vocês, o FPAS da empresa e o código de terceiros, tá? Normalmente, se vocês forem olhar aqui, normalmente são informações que estão lá na GFIP. São as informações que são bases da folha de pagamento. Imagina que você está cadastrando agora uma empresa lá no sistema de folha de pagamento. É exatamente essas informações que você começa a preencher no cadastro da empresa. São as informações que são sendo vinculadas às tabelas. Tem mais informações aqui, claro, eu não coloquei todas, mas eu coloquei as principais. Como eu falei, esse é um mapa que você deve seguir, tá? Depois disso, eu vou cadastrar outras tabelas que fazem parte da primeira fase de envio de eventos, tá bom? Que tabelas são essas? Bora mais aqui embaixo. Eu vou ter a tabela de rubricas, tá? Que é a tabela S1010, onde vai todos os eventos da minha folha de pagamento, proventos, descontos, eventos informativos, eles vão aqui nessa tabela, ele vai ali com a tributação, que vai ser base lá para minha folha de pagamento, quando eu tiver que enviar minha folha de pagamento. É muito importante que essa tabela esteja conferida e esteja correta. Dá um trabalho fazer isso, mas você tem que fazer, não fica confiando que o sistema de folha vai fazer tudo que você precisa conferir. A proposta é que na versão nova do E-Social, o governo disponibilize uma tabela padrão. Só que tem rubricas na folha de pagamento que existe muita discussão sobre a tributação, então não sei se algumas vai ter ali todas as rubricas de folha, tá? Mas as principais com certeza o governo vai disponibilizar. Depois que eu cadastro as rubricas de folha, eu também posso enviar a tabela S1030, que é a tabela de cargos, tá? Aqui vai todos os cargos que eu vou utilizar lá quando eu enviar as admissões, tá bom? E eu vou ter outra tabela também, que é a tabela S1050, que é a tabela de horários, tá bom? Então aqui é rubricas, aqui são os cargos e aqui são os horários, tá bom? Tudo isso aqui vai gerar base quando eu for enviar meus empregados e depois quando eu fazer minha folha de pagamento. E uma outra tabela que não é tão comum de ser enviada é a tabela de processos, tá? Que é a tabela S1070, que se tiver algum processo que afete os cálculos aí de tributação de folha, eu vou utilizar essa tabela. Então esses eventos aqui, eles compõem a primeira fase de envio de eventos e o envio é nessa sequência, tá? Sempre que eu precisar alterar ou retificar esses eventos, eu envio eles novamente com a alteração ou com a retificação, tá? Ou com uma nova alteração, ele vai dar uma nova validade. Como eu falei, por exemplo, o FAP ele é uma alíquota que todo ano ela é calculada. Então, todo ano, no mês de janeiro, eu vou ter que enviar uma tabela S1005 com uma nova validade, porque todos esses eventos aqui, eles têm data de início de validade. É muito comum, por exemplo, uma empresa que é do Simples, ela ser excluída do Simples e ir para o lucro presumido. Então eu vou lá e envio uma alteração do S1000, enviando ele novamente com uma nova data de validade, tá bom? Então bora lá, aqui essa parte é importante, tá? Porque agora eu enviei toda a base, agora eu começo a enviar os vínculos. Eu começo enviando os vínculos que estão ativos lá na minha empresa, que é o evento S2200, que é o evento de admissão ou o evento de cadastro inicial. Sempre que eu contratar alguém, eu vou precisar enviar esse evento S2200, que é o evento aí onde eu vou informar, como eu falei, a admissão, o prazo de envio dele é até um dia antes do trabalhador começar a trabalhar. Então, se você envia após isso, você já está cometendo um erro muito grande, tá? Você pode ser notificado e pode ser autuado se você enviar esse evento fora do prazo, tá? Então, aqui eu envio os meus vínculos. Se eu tiver trabalhadores sem vínculos, eu vou enviar num outro evento. O que seria um trabalhador sem vínculo? Por exemplo, um autônomo, um prolaborista, um estagiário, eu vou enviar ele num outro evento, tá? Que é o evento S2300, tá bom? Ok? Então, quando eu enviar esses eventos, ele vai pegar o horário que eu já cadastrei, ele vai pegar o cargo que eu já cadastrei, ele vai pegar tudinho, tá? Ele vai pegar o estabelecimento que eu já cadastrei para dizer aonde que esse trabalhador está alocado. Tá naquele estabelecimento matriz, por exemplo.
Então, ele vai lá e vai vincular a esse evento aqui. Então, por isso que eu preciso ter informado a base antes. Agora, depois que eu envio na segunda fase o cadastro inicial, começa as movimentações trabalhistas, tá? E aí eu vou falar para vocês quais são as principais movimentações trabalhistas. Eu vou ter a primeira delas aqui, que é o evento S, tá? 2205, tá? É o evento de alterações de dados pessoais. Então, se eu tenho, por exemplo, uma trabalhadora que casou e mudou o nome dela, então é uma alteração de dados pessoais, tá? Mudou de nome e mudou de endereço. Duas alterações de dados pessoais. Eu vou lá e envio essa atualização, essa alteração a partir do evento S2205. Então você já percebeu que o S2200 eu vou enviar uma única vez quando o trabalhador iniciar o vínculo dele na empresa, ou se precisar retificar, eu reenvio ele novamente. Fora isso, as alterações vão ser conduzidas por outros eventos, tá bom? Alterações de dados pessoais. E a alteração de dados contratuais, ele vai em qual evento? Ele vai no evento S2206, tá? S2206 é o evento de alterações contratuais. Um exemplo, o trabalhador ele teve uma alteração de salário, ele teve uma alteração de horário. São alterações do contrato desse trabalhador. Então essas alterações vão no evento S2206, tá bom? Se eu tiver uma alteração de dados pessoais do meu sem vínculo, tá? Eu vou informar no S2205, também não sei qual é esse mistério, porque não criaram um evento específico, tá? E se eu tiver uma alteração de dados contratuais desse sem vínculo, eu vou enviar no S2306, tá bom? Ok? Até aí são movimentações do trabalhador. Então eu enviei o vínculo e tudo que for movimentar depois disso, eu envio esses eventos. Tem um evento também que pode ser que eu envie, que é o evento de afastamento, tá? Que é o evento S2230, tá? Quando que eu vou usar esse evento? Por exemplo, afastamento de férias, afastamento doença, afastamento acidente. Então, qualquer afastamento que o trabalhador tiver, tem lá a lista dos motivos de afastamento, tá lá na tabela, no anexo de tabelas, eu vou enviar o evento S2230. E qual é o outro evento importante que tem aqui nas movimentações, que provavelmente você vai utilizar bastante? É o evento de desligamento, que é o evento, quem sabe aí? S, tá? 2299. Se eu precisar desligar esse trabalhador, eu vou enviar no evento S2299. Se eu precisar desligar um trabalhador sem vínculo, vai ser já um evento diferente, tá bom? Vai ser o evento S2399, onde eu informo o encerramento. Então esse evento aqui vai ser o evento de rescisão do contrato desse trabalhador que teve todas essas movimentações. Então eu envio uma admissão e sempre que eu precisar alterar as informações dele, são as movimentações trabalhistas, eu vou informar nesses eventos. Eu trouxe os mais importantes para vocês. Com relação ao evento de afastamento, é muito comum, você vai informar que os atestados do trabalhador, a partir de 3 dias até 15, tem um prazo aqui, por exemplo, que se o trabalhador ele ficou mais de 15 dias afastado, você vai informar esse evento aqui no 16º dia. Então tem alguns prazos aqui que você vai precisar respeitar, por exemplo, o evento de admissão de mais 10 dias após o desligamento, você tem que informar o evento de desligamento. O evento de alterações de contrato de salário você pode enviar até o dia 15 do mês seguinte, tá? No caso, o prazo correto era até o dia 7, mas foi dilatado até o dia 15, a gente vai ver depois, mais um pouquinho à frente, tá bom? Essa aqui é a segunda fase de envio de informações no E-Social. Deu para entender, né? Bora agora para a terceira fase, que é a fase de folha de pagamento. Então, pessoal, chegou um momento importante. Nós vamos falar agora sobre folha de pagamento, que é a terceira fase e foi a fase que mais deu problema aí para as empresas. Tem empresas que até hoje ainda não conseguiu fechar folha. Pense nisso. Mas por que não conseguiu fechar folha? Porque não fez a primeira fase e a segunda fase de maneira correta, porque elas são fundamentais para você fechar sua folha de pagamento de maneira correta, tá? Elas vão gerar base para o momento de folha, para apuração, os eventos de tabela, que são essenciais para o fechamento de folha, e também todas as movimentações trabalhistas dos trabalhadores são fundamentais quando chegar nesse momento agora da folha de pagamento. Então, lá na folha de pagamento, eu vou ter 3 eventos que são fundamentais, que todas as empresas vão ter que enviar, tá? O primeiro evento é o evento que seria a nossa folha de pagamento, que é o evento
S1200. Esse evento é enviado um evento por competência e por trabalhador. Se eu tiver, por exemplo, 600 trabalhadores na empresa, eu vou enviar 600 S1200, evento de remuneração para cada trabalhador, que seria basicamente o contra-cheque do trabalhador, aquelas verbas que estão ali, proventos e descontos, vai estar tudo ali, tá bom? Então esse aqui é o meu evento de folha de pagamento. Eles criaram um outro evento, que é o evento de pagamento, que vai ter mais, ele vai seguir mais a linha ali do imposto de renda, tá bom? Então aqui é regime de competência, vai trazer a folha da competência e aqui vai trazer os pagamentos no evento S1210. Aqui é o casamento perfeito, é o casamento perfeito que o E-Social criou, tá bom? Eu informo as remunerações aqui nos demonstrativos e ele vai casar com o pagamento. Você não pode esquecer isso, porque aqui eu posso ter mais de uma folha no mês. Por exemplo, eu posso ter uma folha de adiantamento, eu posso ter uma folha mensal. Então vai ser um único evento com os dois demonstrativos do trabalhador. Um único evento por trabalhador, por competência, com os demonstrativos que tiverem, tá? A mesma coisa é o pagamento. Eu posso, por exemplo, ter um pagamento de salário e um pagamento de férias. Ele vai levar naquela competência, tá? Então ele vai levar um único evento com todos os pagamentos e esses eventos eles vão cruzar na base. Eu enviei a remuneração, conferi lá os totalizadores individuais, tá? Que depois disso aqui tem os totalizadores individuais do trabalhador, para fins previdenciários, FGTS, tá tudo certo. Eu enviei o 1210 e o totalizador do imposto de renda também deu certinho. Eu vou fechar a minha folha de pagamento, tá? Então tá tudo certo, já conferi. Eu vou aqui e vou fechar a minha folha de pagamento. E esse evento de fechamento vai ser o S1299. Essa aqui é a coroa do E-Social, de quem fez o dever de casa, a lição certinho, enviou as informações, tudo certinho, conferiu, analisou os layouts, analisou os dados, enviou tudo certo. Tá tudo certo, enviou o S1299. Eu posso correr lá na minha DCTF Web, lembra? E os débitos previdenciários já foram apurados, basta eu transmitir e gerar a guia previdenciária para pagamento. Professor Luciano, eu cheguei lá no DCTF Web e os dados da DCTF Web não batem com a minha folha de pagamento, não batem com a GFIP. Aonde é que eu edito a DCTF Web para arrumar? Não tem como editar a DCTF Web, porque ela é uma declaração em curso, tá em andamento, que recebe dados, eu mostrei para vocês aqui, do E-Social e da REINF. Então ela é alimentada por essas duas declarações. Se tiver alguma coisa errada, você vai ter que voltar lá no E-Social para corrigir ou voltar lá na FD REINF. Se você fechou o E-Social, conferiu os totalizadores, tá, do empregador, a contribuição previdenciária tá ok, FGTS tá ok, imposto de renda tá ok, pode ir lá no DCTF Web porque são as mesmas informações. Lembra daquele conceito do E-Social de eliminar redundância de informações? Pois é, isso se concretiza aqui. Então é importante, esse esqueminha que eu passei para vocês aqui são os eventos fundamentais e essenciais que qualquer empresa que tem empregado vai informar quase que todos os meses com relação ali à questão de movimentações trabalhistas, mas no geral vai informar esses eventos. Então você já sabe, agora só é se aprofundar, estudar mais, conhecer mais esses eventos. Eu tenho certeza que você não vai mais errar.